Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galerinha, nossa aula de língua portuguesa da semana. A gente vai falar novamente sobre conjunções. Vale lembrar que nas nossas aulas a gente já conversou um pouquinho sobre conjunções de oposição, conjunções de adição, conjunções de tempo, as conjunções temporais e a conjunções de condição. Também aprendemos sobre as locuções conjuntivas. Não é verdade? Agora a gente vai lá para a página 40 e a gente vai falar sobre as conjunções causais, conjunções de causa, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou explicar para vocês o que são essas conjunções. Como sempre, a Prof. Tati elabora um textinho para vocês, para ter no caderno, como fonte de estudo, como uma complementação. Aqui só vale lembrar para vocês, eu escrevi de novo para vocês sempre guardar na memória e ter esse acesso. Olha só, vocês vão copiar a data, o nome do colégio, segunda-feira. O que é conjunção, gente? Só para lembrar vocês, são palavras que têm a função de elemento de ligação entre frases. São palavrinhas que ligam as frases. E cada uma delas tem a sua função, né? Como a prof falou, teve as de oposição, que é quando se opõe uma frase à outra, a de adição, que adiciona mais um comentário, mais uma frase, mais uma complementação à frase anterior, a de tempo, que ela ela traz uma condição ela traz uma ideia de tempo, mesmo não usando palavras como hoje, amanhã, mas as palavrinhas usadas em conjunções de tempo, ela dá a ideia de tempo, enquanto, quando, não dá ideia de tempo, então. E tem as de condição, que ela dá a ideia de uma condição, de uma hipótese. Então, vocês entendem que as conjunções, elas têm essa função, né? Que é juntar orações, juntar frases e estabelecer uma relação entre elas. Cada uma tem uma função de dar um sentido à frase, mas todas têm a mesma função, que é juntar essas orações e estabelecer uma relação. Algumas de oposição, outras de tempo, outras de condição, umas de adição, mas todas elas têm essa função. E outra que a gente vai conhecer aqui é a conjunção causa, que são as conjunções causais, que elas introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. Então, vamos ter duas orações aqui também. Uma que é a principal, de uma tarefa, de alguma situação, e aí vamos ter a palavrinha de conjunção causa, que vai ligar com a explicação, com outra oração que já tem a função de explicação ou para justificar a realização ou não de uma determinada tarefa. Ok? Por exemplo, aqui no caso são elas, olha só. Quais são as conjunções causais? São porque, que, como, pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, e etc. Essas são as conjunções causais. Ah, e lembrando aqui também, o que a gente já viu. Nós vimos o que são locuções conjuntivas, que são conjunções, é mais de uma conjunção. Quando só tem uma palavrinha, só uma conjunção, ela é conjunção tal. Quando a gente vê duas conjunções juntas, aqui, ó, pois que, visto que, uma vez que, duas ou mais, né? Já que elas são chamadas de locuções conjuntivas, só para lembrar, tá? E continuando aqui, as conjunções casuais são essas, e olha como é que a gente coloca na frase os exemplos. É necessário estudar muito, porque a prova se aproxima. Gente, a mais utilizada hoje em dia é o porquê. Vocês podem prestar atenção, muitas vezes vocês estão contando alguma história, alguma notícia, alguma tarefa, alguma situação, e aí para você explicar aquela situação,
por que que ela aconteceu ou por que ela não aconteceu, você usa a palavrinha porque. Você está usando uma conjunção de causa. Então, olha aqui, ó, é necessário estudar muito a primeira oração, a principal. Olha a conjunção, causa, porquê, aí vem a explicação, a justificativa. A prova se aproxima, a realização dessa tarefa. Olha aqui o outro exemplo. Saiu mais cedo. Olha aqui, ó, a situação. Por que que saiu mais cedo? Visto que... Aí tem a explicação. A mãe ligou. Aqui temos um diferencial. Olha aqui, ó. Como não se interessa por arte, aqui nesse caso a explicação, a justificativa veio antes. Aí sim a frase, a oração principal. Desistiu do curso. Desistiu do curso como não se interessava por arte. Então, a desistiu do curso é a oração principal e aí a explicação veio antes, mas utilizando já de início da frase a conjunção. Pode acontecer, mas muitas vezes acontece dessa forma aqui. É isso que eu tenho para explicar para vocês sobre a conjunção. Agora nós vamos seguir a nossa apostila na página 40 para vocês entenderem como ocorre isso e como realizar os exercícios. Conjunções. Causa. Releia esta frase. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Letra A. Observe que na frase há um evento e a causa desse evento. Olha só o evento. Em solos com muito sal, é comum encontrar corpos preservados. É a principal oração, a principal frase. Agora, a causa. O sal dificulta a ação dos micro-organismos. Temos a principal, a tarefa, a situação e temos a explicação. Ok? A causa do evento e explicação. Eu pergunto aqui na letra B. Qual é a palavra que liga essas duas frases, dando ideia de causa? Qual é a palavra? Leia de novo aqui a frase. A Prof. Tati explicou que a principal conjunção causal é o porquê. Então, olha aqui, ó. Porquê. Olha aqui a frase, ó. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados. Ok, temos o evento. Agora aqui a conjunção causal, ó. Porquê. E aí temos a explicação, a causa do evento. O sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, qual é a palavra que liga essas duas frases dando ideia de causa? Porquê. Na letra C, reescreva a frase substituindo o porquê por uma palavra ou expressão do quadro sem alterar o sentido. Então, vamos lá, gente. Vocês têm que olhar lá na explicação que a Prof deu aqui, ó. Qual dessas três aqui é também uma conjunção de causa? Vamos ver aqui, nós temos portanto. Portanto é. Só você procurar aqui, ó. Não temos portanto, temos porquanto, então não é. Contudo, é uma conjunção causal? Conjunções causais? Não, ó. Depois nós temos uma vez que, porque, que, como, pois que, visto que, uma vez que. Ela é. Então, por qual que você vai substituir o porquê? Uma vez que. Reescreva a frase e no lugar do porquê você coloca uma vez que. Ok? Aqui diz o seguinte, gente. As conjunções e as locuções conjuntivas, só para lembrar vocês que as locuções conjuntivas é mais de uma conjunção junta. Pois que, visto que, uma vez que, já que, ok? Que estabelecem uma relação de causa são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas causais, que a Prof. Tati já explicou. Olha aqui, ó. Como você leu o artigo, sabe o que é momificação natural. Olha a conjunção sentido de causa. Ó.
Como você, olha aqui nós temos, igual aquele exemplo que a prof falou, a conjunção sentido de causa veio no início da frase. Então, ela já está dando explicação para depois vir a oração principal. Ó. Como você leu o artigo, sabe o que é mumificação natural. Então, aqui, sabe o que é mumificação natural? Como você leu o artigo. Já que você leu o artigo, ó, locução conjuntiva, sentido de conjunto. Já que você leu o artigo, sabe o que é mumificação. Agora sim, primeiro vem a frase principal, já que você leu o artigo, aí a explicação. Sabe o que é mumificação natural? São exemplos de conjunções e locuções conjuntivas causais como porquanto, porque, já que, uma vez que. É a mesma coisa que a prof. Tati já explicou aqui, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios para pegar o jeito da ideia. Exercício 2. Leia o quadro em que consta um evento e sua causa. Nós temos o evento, né, a principal oração, e a explicação, a causa. Escreva uma frase acrescentando uma conjunção ou locução conjuntiva para unir o evento e a causa. Então, olha aqui, gente. Eu quero que inicie a frase com o evento. Então, você vai iniciar com o evento. Primeiro, você vai escrever, não tenho medo. Aí, você vai colocar a vírgula, lembrando que tem que ter uma vírgula aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Coloque a vírgula, já que é uma oração primeiro. Primeiro, se vem uma oração, se vem uma frase antes, coloca a vírgula. Aí, coloca a conjunção de causa, né? As conjunções casuais. E aí, a explicação, no caso, a causa. Então, vamos lá aqui. Ó. Você vai iniciar, não tenho medo, vírgula. Aí, você pode utilizar. Qual que a prof falou que é mais utilizada nesses casos? O porquê. Vamos tentar com o porquê? Não tenho medo, porque estou perto de você. Olha que legal que ficou. Agora, na letra B, você vai iniciar a frase com a causa. Então, agora a gente vai começar com essa daqui. Olha só. Como eu vou começar com a causa, eu já tenho que começar igual os exemplos que a prof. Tati explicou aqui, ó. Quando eu já começo com a causa, eu também já tenho que começar com a conjunção. Eu já comecei com o sentido da causa, né, com a explicação. Então, eu já tenho que começar com a conjunção. Olha só. Opa, desculpa. Então, igual tá ali, olha só. Vamos pegar o exemplo daquela ali mesmo. Olha só, a gente pode pegar essa conjunção aqui, ó. Como? Olha só. Como estou perto de você, vírgula, não tenho medo, ok? Então, lembrando, gente, é uma dica muito boa para vocês. Toda vez que a gente for iniciar a frase com a explicação, com a causa, você já coloca a conjunção primeiro, ok? Caso você comece com a principal oração ou evento, né, no caso aqui da apostila, a conjunção vai ligar as duas, então ela vai ficar no meio da frase, tá? Após uma vírgula, é claro. Ok? No exercício 3, leia as frases, sublinhe as conjunções ou locuções conjuntivas causais e registre no quadro o que é causa e o que é evento. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Leia as frases. Como era sábado, não foi trabalhar. Sublinhe as conjunções. Qual que é a conjunção aqui? É só vocês olharem no textinho da prof. Tati aqui, ó. Como? Eu já até deixei grifado aqui, ó. Olha aqui. Sublinhe as conjunções ou locuções conjuntivas causais e registre, no caso, o que é causa e o que é evento. Se a gente começou na frase com a conjunção, então, era sábado, ó, esse aqui, deixa eu diminuir aqui, ó. Então, esse aqui é causa, não é? E não foi trabalhar é evento, ok?
Vamos fazer mais um exemplo para vocês entenderem? Agora vamos aqui, ó. Primeiro leia a frase. Já que estou aqui, passearei pelas ruas. Já que estou aqui, passearei pelas ruas. Vocês vão olhar aqui, ó. Já que. Olha aqui. Então, qual que é? O já que. Estou aqui. Então, como a prof novamente disse, se começa com a conjunção, então quer dizer que a primeira frase é a causa. Olha só. Então, você pega essa daqui, ó, e coloca ela aqui. E que a última, então, é o evento, ok? Agora aqui, ó, na letra C. Viajarei para a praia, porque está muito calor. Qual que é a conjunção? É o porquê. Olha só, ela já não veio mais no início da frase. Então, eu sei que a primeira frase vai ser o quê? Ela vai ser evento. Opa, deixa eu parar aqui, ficou muito comprido. Ela vai ser evento. Enquanto a última vai ser explicação, vai ser causa, ok? A letra D eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos para ver se vocês pegaram a ideia, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre concordância verbal. Meus amores, o que é a concordância verbal? Eu já conversei com vocês sobre isso em algumas aulas, não é verdade? O que é a concordância verbal? Concordância verbal, ela é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo. O sujeito muitas vezes são pronomes, são coisas, é a ideia de alguma coisa, e o verbo é uma ação, lembra? Então, por exemplo, se o sujeito está no singular, um só, o verbo também vai estar. Se ele está no plural, mais de um, vários, ele também vai estar no plural. Aqui está pedindo aqui, ó, leia o título e a linha fina de uma notícia e observe as formas verbais em destaque. Olha aqui, a gente tem nasce primeira planta em solo lunar, após chegada de sonda no lado oculto da Lua. Cientistas chineses cultivaram primeira planta na Lua, abrigada dentro de mini estufa. Broto de algodão não resiste às condições lunares e morre. Então, vamos primeiro ver o título. Olha só. Quem é o sujeito aqui, ó? Nasce primeira planta em solo lunar após chegada de sonda ao lado oculto da Lua. Como eu falei, o sujeito pode ser um pronome, pode ser um objeto, pode ser um substantivo objeto, né? No caso, substantivo comum, substantivo próprio. Então, quem vai ser o sujeito aqui? O sujeito é a planta. E qual é o verbo? O verbo nasce, de nascer. Ok? Agora vamos identificar aqui também, ó. Cientistas chineses cultivaram primeira planta na Lua. Abrigada dentro de mini estufa, broto de algodão não resiste às condições lunares e morre. Então, quem aqui é o sujeito? São os cientistas chineses. E qual é o verbo? Cultivaram. Olha só, cientistas chineses está no plural, que é o sujeito, e o verbo também. Aqui, olha aqui, planta está no singular e o verbo segue junto no singular. O que eu peço para vocês fazerem na letra A? Use sublinhado duplo para identificar os sujeitos dos verbos destacados. O que é sublinhado junto? É quando você faz dois risquinhos. Então, olha aqui, da primeira, qual que é? Primeira planta. Você vai fazer o quê? Dois risquinhos. Vamos aqui nessa daqui também. Cientistas chineses são os sujeitos. E agora eu quero que você faça o quê? Use sublinhado duplo para identificar os sujeitos dos verbos destacados. Agora faça uma seta ligando o sujeito ao verbo. Então vamos fazer uma setinha. Como o verbo veio antes, a gente vai puxar aqui uma setinha. Aqui o verbo veio depois do sujeito, então você faz isso aqui, ok? Vamos continuar aqui. Na letra C,
é possível dizer que o sujeito adota sempre uma mesma posição em relação ao verbo? Justifique. O sujeito, ele pode estar antes ou depois do verbo, que é os nossos exemplos aqui, ok? Então, é possível dizer que o sujeito adota sempre uma mesma posição em relação ao verbo? Não, ele não estabelece sempre a mesma posição, ele não vai estar sempre depois do sujeito, ele pode vir antes. É isso que está perguntando. Está perguntando se o verbo sempre vai vir depois do sujeito. Não, não vem. Pode acontecer do verbo vir antes do sujeito. É isso que eu estou falando para vocês. E aqui explica, ó. Você estudou que o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito, ou seja, pronome, substantivo, né? Ele está no singular, o verbo também vai estar no singular, um só. Se ele está no plural, mais de um, ele também vai estar no plural, o verbo também. Se o sujeito está no plural, o verbo também. Mas o qual pode estar antes ou depois do verbo. Mas o verbo pode vir antes do sujeito ou depois. É isso. Olha aqui um exemplo, ó. A lua está linda hoje. Primeiro veio o sujeito, que é a lua, depois o verbo estar. Agora aqui, ao contrário, ó, o verbo veio antes do sujeito, ó, está linda a lua hoje. O verbo estar, né, está, e o sujeito que é a lua. Então, não tem problema. É isso que vocês têm que entender aqui. Agora nós vamos fazer uns exercícios para ajudar vocês aqui, ó. Exercício 2. Releia as colunas de acordo com a primeira, considerando as correspondências adequadas. Olha só. Letra A, as baleias. Letra B, a baleia. Então, as baleias no plural, a baleia no singular. As baleias é grande como um carro popular ou a baleia é grande como um carro popular? Se for letra A, você coloca a letra A. Se for letra B, coloca a letra B. Lembrando que é só você seguir a ideia do plural ou do singular. Entendeu? Olha aqui. As baleias dormem cerca de 2h30. Ou a baleia dorme-se. Só você ver se o sujeito está no plural, o verbo também vai estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai estar no singular. Vamos lá. As baleias nadam lentamente ou a baleia nada lentamente? As baleias nascem primeiro com a cauda ou a baleia nascem primeiro com a cauda? As baleias migram para a costa ou a baleia migram para a costa? Prestem atenção, leiam em voz alta para vocês ouvirem a sua voz, para ver como é que fica. E volto a repetir, se o sujeito, que é as baleias ou a baleia, está ou no singular ou no plural, o verbo também vai seguir essa linha. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural, ok? Aí aqui, as baleias vieram em número reduzido ou a baleia vieram em número reduzido? Vai lá. Na letra A pergunta o quê? Quais palavras presentes nas duas últimas colunas você observou para realizar a atividade anterior? Anote. O que foi observado, gente, nas duas últimas colunas que você observou? Olha aqui, gente. Vocês vão observar que as palavras dormem, nada, nascem, migram e vieram, elas ajudam vocês a perceber. Vamos saber mostrar que elas estão o quê? Que se elas estão no plural, o sujeito é o plural. Se elas estão no singular, o sujeito também é singular. É isso que foram observadas. Foram observadas essas palavras que ajudaram vocês, ok? Na letra B, essas palavras que você anotou são adjetivos, pronomes, substantivos ou verbos? O que a prof falou? Se o sujeito
está ou singular ou plural, o verbo também vai estar. Então, o que a gente tem aqui são os verbos, não é? Na letra C. Como você fez para relacionar as alternativas da primeira coluna com as das outras colunas? O que a prof falou? Os sujeitos, vocês sabem que eles precisam também relembrar que. O que vocês têm que lembrar, gente? Da concordância. É simples. Se o sujeito está no singular, o verbo também. Se o sujeito está no plural, o verbo também. É isso que você utilizou para relacionar a concordância. A concordância, como que é o nome aqui, ó? Olha aqui, ó. O título já fala. O que você utilizou? A concordância verbal, que se o sujeito está no singular, o verbo também. Se o sujeito está no plural, o verbo também. Ok? Exercício 3, meus amores. Reescreva o trecho alterando o termo destacado que está no plural para o singular. Faça as demais alterações necessárias na frase. Não adianta você só mudar isso aqui, você tem que ver o que mais tem que mudar na frase. Por exemplo, a frase é: as múmias encontraram nessas condições. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas para que não se decomponham, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos. Então, você vai colocar no singular. A múmia encontrada nessa condição deverá ser mantida sempre congelada, para que não se decomponha, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositadora dos micro-organismos, ok? Prestem atenção, se você colocar no singular, o que você tem que mudar? Tem que prestar bem atenção. Segue a concordância. Essa atividade aqui nós vamos realizar na aula de produção de textos, tá bom? Por hoje só. Na aula, no vídeo de produção eu vou explicar essas páginas, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só me chamar.